Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão. Nesse início de programa, nós vamos conversar sobre câncer de pâncreas. Está conosco o cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Londrina, também professor da UEL, né? O médico, o doutor Jorge Marli Júnior. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores da CNT. Está tudo ótimo. É um tema bastante importante. Para muitos, o câncer de pâncreas é praticamente uma sentença de morte, né, doutor? O câncer de pâncreas, a principal característica dele, ele é um tumor silencioso, né? Ele não está entre os mais incidentes no Brasil e no mundo, mas ele tem uma alta mortalidade. E aí? E como é que se descobre uma doença assim? Essa é uma das principais causas da alta mortalidade. O diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial do câncer de pâncreas, que é a fase que possibilitaria uma chance maior de cura, ela é difícil de ocorrer. A grande maioria dos pacientes com tumor no pâncreas, o diagnóstico se dá numa fase avançada, numa fase tardia da doença, o que prejudica em muito a chance de cura. E nessa fase tardia tem sintoma daí? Aí sim, aí os sintomas aparecem. E os sintomas do câncer de pâncreas, eles também não são muito específicos. O que eu quero dizer com isso? São sintomas vagos, que a pessoa às vezes demora para procurar o médico. Por exemplo, dor abdominal, dor nas costas, perda de peso, um cansaço, às vezes numa fase mais avançada ele pode ficar ictérico, que é com a cor amarelada da pele, né? Mas em geral o paciente, para chegar ao diagnóstico, ele passa por alguns médicos e isso faz com que a chance dele conseguir um tratamento adequado reduza. E qual que é o tratamento? O tratamento do câncer de pâncreas hoje em dia ele envolve cirurgia, né, que pode ser realizada no início, mas para tumores numa fase inicial, ou para tumores numa fase mais avançada, a gente pode lançar mão da quimioterapia associada ou não à radioterapia, para reduzir o tumor e possibilitar uma cirurgia. E a cirurgia é literalmente tirar o câncer, é isso? A cirurgia, tirar o pâncreas. Isso, Marcelo. A cirurgia, de acordo com a localização no pâncreas, o pâncreas é dividido em 3 partes, cabeça, corpo e cauda. O local mais comum desses tumores, que é o adenocarcinoma, que é 90% dos casos, se dá na cabeça, que a cirurgia é remover parte do pâncreas que contém o tumor. E é possível uma pessoa viver sem o pâncreas? Sem o pâncreas totalmente, possível mas a pessoa tem uma qualidade de vida um pouco reduzida, porque o pâncreas é uma glândula, né, situada atrás do estômago, em que ela produz substâncias para a digestão dos alimentos, assim como ela produz a insulina, que é necessária para o controle da glicemia. Então, situações que a gente tem que remover todo o pâncreas, essa paciente ele vai ter que tomar enzimas e vai ter que tomar insulina para o resto da sua vida. Né? Transplante não tem, né? Ou tem? Transplante de pâncreas, Marcelo, existe sim, mas o transplante de pâncreas, no caso do tumor, do câncer, ele não é usado. O transplante de pâncreas é utilizado mais para situações de diabetes em fase avançada. E o que causa, especialmente esse tumor que você disse aí, que é a maior incidência? Já tem um estudo? Conseguiram chegar? O que causa isso? Os fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer de pâncreas, eles não estão totalmente estabelecidos, mas a gente conhece alguns fatores de risco. Por exemplo, o cigarro hoje é tido como um dos principais fatores de risco. O avanço da idade, a partir de 60 anos de idade, esses tumores são mais comuns. A obesidade, o diabetes, né? A pancreatite crônica, a inflamação crônica do órgão, o abuso de álcool, né? Então, esses são os principais fatores de risco relacionados ao câncer de pâncreas. Que coisa, né? Cigarro, bebida alcoólica em excesso faz mal para um monte de órgãos, aliás, né? Sem dúvida. O pâncreas não poderia estar fora dessa, né? Eu já vi casos também de gente que sofreu um acidente e teve uma ruptura abdominal, bateu com força e depois acabou desenvolvendo um câncer de pâncreas. Isso é mais raro ou acontece mesmo? Então, o trauma do órgão, ele não é associado, ele não é uma causa definida e um fator de risco para desenvolvimento do tumor. Isso ele não é uma causa bem estabelecida, o trauma não. Os principais fatores de risco são esses que eu elenquei agora. Só voltando à questão da cirurgia, quando
chega para você um paciente que tem que operar, e você opera. Às vezes você não tira todo o pâncreas. E essa parte que fica lá, ela funciona? Sim. Em geral, na grande maioria dos casos, a gente tira parte do pâncreas que está localizado o tumor. Quando a gente tira uma parte do pâncreas, a outra parte, em geral, ela funciona bem, né, na produção de substâncias para digestão dos alimentos, assim como no controle da glicemia com a produção de insulina. Geralmente a pessoa não tem problema. É lógico que se você operar um diabético, um paciente que já tem uma função deteriorada do pâncreas e você retirar parte dele, você pode piorar um pouquinho o diabetes, você pode piorar um pouquinho essa condição. Ou seja, nesses casos aí, tem uma série de medicamentos que vão ter que acompanhar a vida dessa pessoa, ou Sim, não? Isso mesmo, sem dúvida. Né? Para que haja uma sobrevida aí. Para que haja uma qualidade de vida. Agora a questão é a seguinte, mas é possível, não tem como o câncer de mama tal, e que é possível fazer os exames para tentar pegar mais cedo. Mas é possível tomar alguma atitude para tentar antecipar o surgimento, pelo menos pegar no início? Marcelo, essa pergunta ela é muito boa e o mundo todo busca hoje um exame ou alguma atitude que possa aumentar a chance de um diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Mas atualmente não há um exame de rastreamento, não há um exame que a gente possa fazer de forma anual ou de forma periódica para tentar diagnosticar o câncer do pâncreas. A gente não tem isso como tem na próstata, como tem no câncer de mama. Né? Mesmo o ultrassom da vida não conseguem pegar o câncer no início da próstata? O ultrassom é um exame básico, mas o pâncreas, devido à sua localização, que é uma localização na parte profunda do abdômen superior, dificulta o acesso até do ultrassom. Mas o ultrassom é um exame básico que ele pode indicar alguma alteração. Aí a gente teria que partir para a tomografia, para a ressonância, que são exames que conseguem ver o pâncreas, visualizar o pâncreas de uma forma mais detalhada. Então o caminho é esse, mas todo mundo fazer ressonância uma vez por ano é complicado, né? Na saúde pública, então nem se fala, não é? Raciocínio perfeito, é complicado a questão do custo e não tem comprovação científica, né? Tem mais esse fator. De qualquer maneira, e é genético? Tem uma predisposição genética ou não? Pode ter sim. Um dos fatores de risco é a história familiar positiva para câncer de pâncreas. Né? O câncer de pâncreas pode estar relacionado a síndromes genéticas, mas isso é a minoria, Marcelo. A maioria dos casos do adenocarcinoma de pâncreas são relacionados a fatores do meio ambiente, como eu disse, cigarro, abuso de álcool, diabetes, obesidade, né, pancreatite crônica, essas são as principais causas e ele é um pouco mais comum no sexo masculino. Mas, só voltando à primeira pergunta, ainda é uma sentença de morte ou a evolução das técnicas cirúrgicas e tal, hoje já conseguem uma sobrevida de uma parte maior dos pacientes? Marcelo, o diagnóstico do câncer de pâncreas não é uma sentença de morte, mas como eu disse, o tratamento avançou bastante, né? Hoje a gente consegue fazer cirurgias para tumores complexos do pâncreas, a quimioterapia ela melhorou, a radioterapia, as técnicas de radioterapia elas melhoraram, mas continua sendo ainda, como eu disse, uma doença que não é tão incidente no Brasil e do mundo, ela não está entre os tumores mais comuns, mas ela está entre os tumores que mais matam, por conta do diagnóstico geralmente numa fase avançada. Dr. Jorge Marley Júnior, muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Conosco está Otávio Scandelai, vamos conversar um pouco sobre sucessão familiar, vamos dar sequência, né? Como vai, Scandelai? Tudo bem, Marcelo, boa noite. Tranquilo. Boa noite para você, gente. Mais uma vez, como sempre a gente diz, né? Muito obrigado por estarmos juntos. E nós temos ouvido, Marcelo, já diversas pessoas falando sobre o seu trabalho, o nosso trabalho. E isso tem nos dado uma força, né, mano? Quem me aborda na rua, a maior parte fala do Scandelai. Cita de tudo quanto é o homem do chapéu, aquele homem que fala da família. Quem me aborda, a maior parte é isso. É isso aí. Isso é interessante, está ficando bom. E a gente vem falando sobre o tempo, né? O nosso tempo terreno. Eu estou com a voz um pouco rouca hoje, até gostaria de fazer uma leitura. Ela é um pouco longa, né, Marcelo? Não sei, acho que vai tomar muito tempo do nosso programa, não vai? Um pouco. Pois é, mas ela é tão interessante. O Pellegrino escreveu, era Pellegrino, né? Isso. Eu nem marquei o dia que ele escreveu isso aí, mas é da Folha de Londrina. Eu acho que vale a pena a gente ler, porque veja bem, ele faz um comparativo da nossa vida, tá, com as 4 estações que temos, que é a primavera, verão, outono e inverno. Isso. Primavera, verão, outono e inverno. Nessa ordem. Exatamente. Nessa ordem, é bem isso aí mesmo. E ele faz um comparativo dos o tempo terreno vivido como as estações. Então acho que vale a pena te ler, né, Marcelo? Vale. Vamos lá. Vamos lá, então, Estações da vida, chama. O outono da vida é quando você começa a sentir falta de roupa no outono. Na primavera da juventude, nem se sente o frio outonal. Me lembro pulando em piscina no frio do final de maio, bastava o dia ensolarar, mesmo na água gelada, o corpo se aquecia nadando até ficar sem fôlego. Aí ia ficar ao sol. Lembro como se fosse outra pessoa, aquele eu que não sentia frio. Só no outono da vida descobri que as chamadas estações da vida realmente existem e funcionam. Agora estou no inverno. E olhando para trás, vejo que tive primavera e verão bons, nada a reclamar, e que comecei a reconhecer o outono de cada ano justo quando passei do outono da vida. Meus avós temiam muito o sereno, o friozinho da noitinha, que no outono parecia suportável, mas podia resfriar quem ficasse, ou pior ainda, dormisse no sereno. Contava-se de gente que pegou o sereno e acabou na cama, ou até no cemitério. Mas me parecia coisa de um velho tempo, até que entrei no inverno da vida. E eis que, mesmo sentado diante de fogueira, mal o sol deitou e já a nuca arrepia e a cabeça esfria. Cadê o boné e o casaco de gola? Mas foram os pés os primeiros a perceber o outono da vida. Aqueles mesmos pés que viam TV descalços, um dia passaram a pedir meias. E algo me diz que estarei chegando ao final do inverno da vida, quando depois das orelhas começar a sentir o frio no nariz. Não que isso valha para todos, cada um terá seu próprio trato com meias, luvas, boinas e cachecóis, conforme vamos percorrendo as 4 estações da vida. Certo que cada estação tem seu destino. Na estação da primavera, o destino é crescer. Na estação do verão, o destino é ser.
Na estação do outono, o destino é amadurecer. Na estação do inverno, não se pensa mais em destino. Lembro do velho mestre e seu curioso discípulo. Mestre, por que as folhas caem no outono? Porque estiveram nos galhos desde a primavera. Falando sério, mestre. Eu falo sempre sério. Os outros é que dão risada. Não é melhor, mestre, ver a queda das folhas como já começo da primavera e das flores e frutos? Sim, como aquela pedra é pedaço vivo do universo. Mas não será melhor pensar como seria se as folhas nunca caíssem? Como assim, mestre? Assim seriam sempre as mesmas folhas velhas, empoeiradas. Com o tempo seriam tão ruídas de insetos que a árvore morreria por falta de folhas. E a árvore, enfim, cairia porque suas folhas não cairiam. Está brincando, mestre? Mas não é melhor brincar com o que não se pode entender? Pois quer saber mesmo por que as folhas caem? Porque em cada um há um Deus, como há um Deus em cada abelha, cada estrela. E esse Deus, depois de certo tempo, diz: chega, acabou seu tempo. Ou melhor, nosso tempo. Pois é um Deus que morre e renasce com tudo também. E a folha caindo ainda pode dançar ao vento. Portanto, dance. Agora, mestre. Sim, o único tempo é sempre agora. Mas dançar aqui, mestre? Sim, por dentro, dance por dentro. Pois só isto parece que é certo. O melhor de toda estação são os bons momentos. É isso aí. Estava inspirado, hein, ô? Oxe, estava. Pellegrini. É, muito bom. Aliás, quando eu li essa matéria aí, realmente mexeu. Muito bem. Caro pai, caríssima mãe, você que é pai, você que é mãe, você que será pai, que você será mãe. Se vocês puderem guardar essa leitura e praticar isso daí, vocês notarão lá na frente que valeu a pena ter vivido. Porque uma ação nossa hoje, se ela for uma boa ação, Marcelo, ela vai fazer bons frutos lá na frente. Se for uma má ação hoje, lá na frente poderá não ter fruto. Muito bem. Isso é o mais grave. Pode não ter frutos. O que é frutos? Frutos é poder, entre tantas coisas, pode ser a questão financeira. Se você não ensinar teu filho a cuidar do dinheiro hoje, ele pode gastar e quando fica velho, fica dependendo de alguém. Isso nós já estamos careca de falar aqui sobre isso, né? Então precisa começar isso aí. Mas ele falou ali em dance por dentro. O que significa para mim dance por dentro? Esta vibração que é coerente conosco. A gente já nasce com essa vibração. Eu chamo de tesão pela vida. Bem colocado. Sabe, dizer, se nós não tivermos essa vibração, essa tesão pela vida, não há remédio, não há nada que cure a tua existência, meu caro, minha cara. Então, camarada, pai, mãe, avô, qualquer um de nós, todos nós, vibre, como disse realmente bem ali o nosso Pellegrini, vibre por dentro, que crie gosto pela vida, tesão pela vida. É gostoso levantar de manhã, olhar o sol nascendo, qualquer coisa é bom, desde que nós estejamos com o nosso estado de consciência bem, Marcelo. Sabe, que se nós estivermos pesaroso, eu pequei no passado, agora estou adoentado, agora estou isso, estou aquilo. Gente, aí realmente... Mas é culpa tua que lá no passado tu não tomasses providência para viver bem no inverno, que é o tempo que você está aproximando do fim da existência terrena. Ou seja, o inverno vai chegar. Ele chega, não tem como não chegar. Vida e morte são paralelas, são juntas, são parceiras uma da outra. Aqui, para nós, enquanto pessoas, o importante é ter tesão pela vida e lutar pela vida ferrenhamente. Pai, mãe, ensine isso para o teu filho, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários
com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos nos atualizar sobre as questões do campo. Está conosco o presidente do Sindicato Rural Patronal de Londrina e Região, Edson Dornelas. Como vai, presidente? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia. Em primeiro lugar, presidente, nós tivemos aqui o encontro de lideranças rurais, né, com uma iniciativa do sindicato e também da FAEP. Como é que foi? Foi um sucesso, Marcelo. Vamos colocar assim, foi em 10 municípios do Paraná. Tá? Esse encontro é mais um encontro para lideranças rurais. Junto com o Sebrae, o Sebrae estava apoiando também. E isso aí foi assim, para motivar hoje o sistema, tá? Que hoje nós estamos faltando líderes hoje no campo. E foi mais para fazer assim, uma atração para esses líderes. E foi, olha, todo lugar foi sucesso. Começou em Pato Branco, Cascavel, Cianorte, ali Maringá, Londrina, na verdade, foi o maior de todos, tá? Com 355 pessoas. Muito expressivo, né? Foi bem... Contando, vamos colocar assim, a gente fala assim, esses pontos, Londrina, mas aqui foi a média de 17 municípios em volta, tá? Londrina aqui. Então, esses municípios também trouxe algumas pessoas para cá também. Então não quer dizer só Londrina, não, é os municípios em volta de Londrina também. Maringá, os municípios em volta de Maringá. Então, isso aí, vamos colocar assim, trabalhou com todos os municípios praticamente. Santo Antônio da Platina mexeu tudo lá no norte, lá velho ali, pegou todos aqueles municípios, Ponta Grossa, toda aquela parte. Então, isso aí assim, foi um sucesso em todos os municípios, deu uma média de 2.550 pessoas também. Ao todo? De lideranças. E isso aí, assim, para a federação foi um sucesso também, junto com os sindicatos, todos os sindicatos se mobilizando, então você vê que o pessoal está querendo. E assim, pós-pandemia, todo mundo estava querendo sair de casa, se encontrar, e foi muito bom esse encontro, Marcelo. Opa. Vai ter mais ano que vem? Tem, na verdade a federação ela quer fazer mais encontros, tá? Como esse daí também, para tentar assim, trazer o produtor para o sindicato, para o sistema, entendeu? É uma forma da gente começar a mexer mais com o produtor rural nesse ponto e trabalhar em cima também.
Entendi. Tá? E hoje nós temos também o curso de liderança rural. Que está sendo realizado. Isso, hoje o Senar tem esse curso junto com o Sebrae, também fazendo essa parte também, que o Sebrae e o Senar estão ali apoiando. Entendi. Tá? E isso aí já temos hoje, por exemplo, nós temos 30 turmas já abertas no Paraná, são 3 dias de curso, então 24 horas, né, praticamente de curso. É uma forma da gente melhorar hoje, capacitar o produtor rural na parte de liderança, não só dentro da sua propriedade, mas como fora também. Entendi. Então isso aí hoje está sendo um sucesso, Marcelo. Vamos falar agora do Plano Safra. É isso aí, Plano Safra, na verdade, estava sendo hoje foi bem recebido vamos colocar assim, pela cadeia produtiva, né? Opa! Que todo mundo saiu dia 1º de julho e todo mundo esperando. E assim, foi um plano que, claro, ele não vai fomentar toda assim, a parte de plantios, porque foi 340 bilhões, né? Na verdade, ele foi 36% a mais do que o ano passado. Ah, é? Foi. Opa. Então, são 88 mil, então foi 251 ano passado e agora 340 agora. Então, é um plano bem esperado, tá? Só que o único problema, principalmente a federação, tá? Ela levou o lado, assim, é um plano ficou positivo para eles, no pensamento deles, só que o único problema são as taxas de juros hoje, que está trabalhando com 2 dígitos. Ixi, é duro. Então hoje 13,25, vamos colocar assim. É muita coisa. É muita coisa. E nós estamos hoje com juros, com a Selic maior, então isso aí complica um pouquinho o produtor rural, vai ficar um pouquinho mais caro, tá, esses financiamentos. E claro também que 246, todo esse investimento de 340, 246 vai para custeio e o resto vai para investimento. Então assim, o governo ele lança uma parte, mas uma parte também do investimento também, tudo junto. Então por isso que não é vamos colocar assim, ideal para todos os agricultores, porque se for para pegar mesmo tem que ser muito mais, para assim, devido ao plantio nosso que é grande no Brasil. E isso aí hoje eu falo assim, claro que o governo Bolsonaro aumentou 88 milhões do ano passado para cá. O pessoal esperava um pouquinho mais, mas está suficiente, vamos colocar assim, tá bom. Olha, e vamos falar do seguro rural e das novidades, né, para a safra 2022-2023. Hoje, por exemplo, tem um seguro de práticas sustentáveis, tá? Vamos colocar o programa da agricultura de baixo carbono. Isso aí já está desde lá de trás. Quem plantou isso aí, hoje tinha lá vamos colocar assim, vamos colocar ele plantava, tinha um percentual da pólice seguro de 25% para a soja e 45% para outros cultivares, ou outros plantios, vamos colocar assim, fruta, toda essa parte aí. Então hoje, 2022, para até 2023, hoje, quem plantou já pegou nessa parte de baixo carbono aí, esse programa, ele já vai entrar com um percentual de uma apólice já de 20% para a soja e 40% para outras também. Opa! Então isso aí é uma forma do governo incentivar também o produtor rural. E claro que nós já tivemos no Paraná 2 anos consecutivos também com seca, tá no plantio de inverno também geada, seca. E isso eu falo assim, o agricultor hoje ele tem que recorrer ao seguro rural. Senão não aguenta. É assim, nós estamos à mercê do tempo. E você não sabe o que vem, né, Marcelo? Nós somos uma agricultura, é uma indústria aberta. Tá, céu aberto, e você não sabe o que vem, como já veio seca, já veio geada, isso, aquilo, pode haver chuva de granizo, então tem tudo isso aí. E o agricultor, por exemplo, vamos colocar assim, o seguro, ele vem justamente, tá, para dar um sustento, vamos colocar assim, numa parte problemática. Então, sofreu com chuva de granizo, o agricultor provavelmente está seguro nesse ponto. Então a gente hoje não pode esperar nada do tempo, certo? Aliás, falando em seguro ainda, o georreferenciamento de área segurada. O que é isso? Tem que fazer? Tem que fazer o georreferenciamento, porque antes era um pontinho só apenas com um ponto na propriedade, que era marcado. Então hoje, toda a área segurada tem que ser georreferenciada. Isso daí
é para dar maior, assim, para dar um mapeamento da propriedade, para ter umas indicações da área segurada. Aí eles fazem tipo um polígono, tá, nessa área, que ali mostra toda a área mesmo que está segurada, facilita para a seguradora, tá, vamos colocar assim, a pessoa que vai lá ver a propriedade, tá, da seguradora. Então tudo isso aí é uma forma deles melhorar cada vez mais a condição, hoje, tanto para o produtor rural como para a seguradora. Então já o referenciamento veio para aumentar essa confiabilidade de dados. Tá? Agora, nesses últimos 30 segundos de programa, presidente, e também tem a questão da contratação do seguro rural, como é que é isso? Sim, o produtor que quer contratar um seguro rural, ele pega uma empresa ou uma corretora que faça essa parte para ele de seguro. Pode ser tanto pessoa física como jurídica, independente de se ele precisa de recurso ou não. Opa. Rural. Então, hoje ele pode procurar qualquer seguradora, tá? Qualquer agência financeira, hoje ela tem a sua seguradora. Então, ele pode procurar que faz isso aí para ele também. Presidente Edson Dornelas, muito obrigado pelas informações. Volte aqui no programa. Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Deixa eu te dar uma dica muito interessante. Oferecer o melhor ensino é o maior objetivo da Unifil. Sua qualidade é reconhecida com nota máxima segundo o MEC, um dos maiores centros universitários com tecnologia de ponta para o seu desenvolvimento acadêmico e professores atuantes no mercado. Vestibular dia 3 de julho, com bolsas de até 100% para a graduação presencial e de 50% para o EAD. Acesse vestibular.unifil.br ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora vamos conversar sobre uma novidade aqui em Londrina, que é no programa Militão e Militão, que é a recém-inaugurada Açougue Vegano, uma franquia nacional que agora está em Londrina. E para conversar, está conosco quem está à frente da franquia aqui em Londrina, que é a Ruth Graçano. Como vai? Tudo bem, Ruth? Tudo bom. Conta pra gente, o que é exatamente o Açougue Vegano? O Açougue Vegano, ele é um restaurante. O açougue é uma curiosidade para todos irem até nós para saber o que é. Então, nós servimos sanduíches, refeições, a coxinha de jaca, famosa, a coxinha de espinafre também, que tem bastante saída. Você tem a opção ou deliver, ou fazer a refeição no próprio restaurante, ou levar os congelados para casa.
Dá o endereço agora, antes de continuar conversando. Aqui em Londrina, tu fica onde? Nós ficamos na Avenida Ayrton Senna, 200, açougue vegano. Agora, conta pra gente, primeiro, qual prato tá saindo mais? O que está saindo mais é a coxinha, que é o carro-chefe nosso, e a parmegiana. Explica pra gente, tem também parmegiana? Tem a parmegiana. Na gastronomia vegana, vamos dizer assim. Tem a parmegiana. Vai o bife, o snack de soja, com o queijo cheddar, vegano, feito de castanha de caju, e um molho de tomate. Acompanha a batata e o arroz. Opa! O arroz branco ou arroz integral. Você escolhe qual você gosta mais. Que outras opções temos lá? Nós temos o estrogonofe de shiitake, que é muito bom. Temos a feijoada, tem o picadinho, tem o carne moída, tem o bife acebolado. E temos a parte de empório também, né? Tem a parte de empório que é chocolates, tem os pratos também para você hidratar e fazer para consumo em casa. Temos bastante variedades. Agora, uma curiosidade aqui. Vocês procuraram uma franquia como essa porque você que é vegana, é isso? Eu sou vegana, sou vegana. Viu que praticamente não tinha muita coisa para encontrar aqui na região, né? Na realidade, meu pai era uma pessoa de muita visão. 2 meses antes dele falecer, ele me mostrou uma reportagem sobre o vegano e falou, esse vai ser o futuro. Eu acho que você deveria investir nisso. E quando ele veio a falecer, eu segui os caminhos que ele me orientou. Eu fui atrás da franquia vegana. Já gostava de todos os pratos? Já gostava de todos os pratos e comecei a estudar, a ver isso e fui me aprofundando e cada vez gostando mais. E mesmo assim, ele não é só para a pessoa que é vegana, ele é para todos. Porque tem dia que você tem que dar uma desintoxicada, então você tem a opção vegana. Aliás, qual é a receptividade? Você está encontrando muita gente que não é vegana indo lá. Muita gente que não é vegana que está frequentando lá o açougue. Deixa eu experimentar isso, né? Vamos experimentar a curiosidade da coxinha, curiosidade do parmegiana, como que é a feijoada. Então, nós estamos tendo bastante público, assim, indo atrás, procurando, querendo saber as novidades. Olha, interessante. Mais formado por quê? Jovens, adultos? Qual que é o perfil, assim? Os jovens estão procurando bastante. Já tem informação, já vai mais. Já vai mais gente, A turma jovem, assim, a turma jovem mesmo. Você que já tem experiência com isso, é uma comida que se pode dizer assim, muito saudável? É uma comida muito saudável. Assim, porque o que é composto é os produtos saudáveis, né? Então, ele não tem tantos condimentos, ele é mais livre, a soja é transgênica, então é um prato saudável mesmo. Mesmo assim, não só para você é vegano, mas para a tua saúde, para o teu estômago, para o teu intestino, ele é uma coisa boa. Fica aberto até que hora? Funciona, o açougue vegano funciona em Londrina de que horas a que horas? Ele funciona das 10 da manhã às 22 horas. Opa, um horário estendido aí. Um horário estendido. E aliás, deve ter muito movimento depois das 6, né? Depois das 6. O pessoal passa, leva para casa, leva para viagem, leva o congelado, já chega em casa, já faz, já janta, já está tranquilo. E quem quiser, tem como você falou, tem a opção do delivery ou comer lá no restaurante ou levar o congelado para casa. Falando das coxinhas, você falou, tanto a de jaca como a de estrogonofe. Para quem é habituado, por exemplo, a coxinha de frango, quando provar essa, vai sentir enorme diferença ou é parecido? Ele é super parecido. A jaca, ela tem a textura do frango. Então, você não percebe. É feito de jaca verde refogado.
Então, você não sente, a textura é a mesma do frango. E, aliás, essa do açougue vegano é premiada nacionalmente, né? É premiada nacionalmente. Olha que interessante, hein? É. Vocês, inclusive, pensam em expandir, mas dando certo em Londrina, levar a franquia para mais lugares aqui no Paraná? Sim. Que é a primeira do Paraná, é isso? É a primeira do sul do Brasil. Do sul do Brasil? Do sul Olha. do Brasil. Então, nós queremos estender assim. Vamos para Maringá, Parapongas, Apucarana. Tem bastante lugar para a gente ir. Mercado com certeza tem, né? Mercado tem. É só querer trabalhar e o público vem. É verdade. Então, vamos lembrar aqui, fica na Ayrton Senna, você falou? 200, açougue vegano. Facinho de achar, né? Facinho, tranquilo, para ali, a gente já atende, é um atendimento rápido, não é um restaurante demorado. E você falou congelados, é como um congelado comum, é um congelado, modo de preparo, né? Você põe no micro-ondas, põe na air fry, e já está pronto em 15, 20 minutos. Opa. E nós temos as opções de frios também. Tem os queijos. Temos queijo gorgonzola, provolone, mussarela, cheddar, manteiga, que é feita de macadame. Opa. Bem gostosa, o requeijão. Tem tofu. Tem bastante variedade. Quem quiser, inclusive... vamos variar em termos de queijo, né? Vamos variar em termos de queijo. Tem também o peito de peru, presunto, mortandela. Tudo vegano. Tudo vegano. O que você imaginar, nós temos lá vegano. Tem que provar, né? Pra ver como é que é. Não é? Estou falando quem não conhece. Evidentemente, o público vegano já tem suas preferências. Sim, né? sim. Mas quem não conhece, tem que ir lá. Tem que ir lá provar. No dia da inauguração foi o maior sucesso os queijos. Todo mundo ficou impressionado do sabor que é idêntico ao queijo normal. Olha que interessante. Ruth Graçano, muito obrigado, sucesso. Um abraço para você. Obrigada a você por ter aberto esse horário para mim. E eu convido todos londrinenses, o pessoal da região, para que venha conhecer o nosso açougue vegano. Ele é um açougue para todos e nós estamos aguardando vocês. Uma boa noite. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Aqui conosco está o Demar Mascarenhas, presidente do Sinopar e comentarista do programa Militão e Militão, para conversar sobre questões importantes do país, do Paraná e de Londrina. Como vai, Aldemar? Eu vou bem, Marcelo. Uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor, sempre, Marcelo. Vamos começar falando de questões nacionais. A primeira é a proposta da CPI do MEC, né, do Ministério da Educação. Mais uma vez, uma iniciativa do Randolfo Rodrigues, o senador da Rede. E aí? Ô, rapaz, mais uma vez esse homem... O homem para gostar de CPI, né?
Só que a CPI que ele promove aí não dá em nada. Você viu a CPI da Covid? Só foi para gastar dinheiro público. Até porque não investigou quem tinha que investigar. Exatamente. Foi a CPI da proteção e da perseguição. Queria perseguir o presidente da República, né, e dar proteção aos bandidos que roubaram o dinheiro nos seus respectivos estados. Exatamente. O dinheiro que o governo federal mandou, eles usaram o dinheiro, em vez de ser para a Covid, usaram o dinheiro para quê? Exatamente para pagar as contas que o Estado devia, pagar a folha de pagamento. Tem estados aqui do Sul que fez isso. E isso os que não pegaram e compraram o respirador por 5 vezes o preço do valor, né? Aí já é corrupção mesmo, já é safadeza, né? Que é uma marca brasileira dos seus gestores, infelizmente. Mas, em suma, a CPI do MEC, você acha que está na hora errada, que não é para fazer? É outro equívoco. Não há necessidade de CPI. Existem outros mecanismos para você trazer à luz da verdade dos fatos. Não precisa de CPI. CPI é para escandalizar, para conturbar ainda mais o ambiente que já é conturbado politicamente no Brasil. Porque o Brasil é um país que vive 24 horas respirando política. Os interesses e as decisões são todas políticas. Umas boas e outras, a grande maioria, péssimas. A reforma à Constituição, por exemplo, foram 122 reformas desde 88 até agora. Todas elas de forma politiqueira, o que é uma coisa ruim. Você tem que defender o lado técnico das coisas, né? E de acordo com a necessidade do seu povo. Mas não é assim que acontece no Brasil. O Brasil é tudo à base do combustível, política. E isso deteriora a crença e a confiança da sociedade em relação às instituições. É uma vergonha o nosso país. Uma vergonha. E nós estamos aí prestes, né, às convenções que vão... Agora, neste mês. Que vão dizer quem realmente será candidato, né? E eu espero que tenha um pouco mais de consciência e que o povo saiba escolher na hora de votar. Porque, olha, gente, a gente está cansado. Aqui no Brasil entra ano, sai ano e as coisas não mudam. Ao contrário, pioram, né? Olha só, vai no supermercado, Marcelo, para você ver quanto é o preço das coisas. Olha o preço do combustível. E aí isso do combustível agora virou uma guerra política dentro do Congresso. Ontem eu estava assistindo lá na TV Senado a maior guerra por causa dessa questão, porque eles querem dar um vale para os caminhoneiros. Um vale... quer dar um vale gás e quer dar um vale diesel, um vale combustível para os caminhoneiros. Aí fica aquela briga política, um querendo, outro não querendo, e não chegam a consenso, gastando dinheiro público sem chegar a lugar nenhum. É uma vergonha o nosso Congresso. E aqui no Paraná com um ingrediente novo na eleição, que como o ex-juiz Moro voltou a ter domicílio eleitoral no Paraná, as pesquisas já põem ele como candidato ao Senado, né? Uma briga com o senador e ex-governador Álvaro Dias. Vamos ver o que vai dar. É um desconforto para o Álvaro, que estava aí bem tranquilo na sua condição de candidato ao Senado. Agora diz que o Álvaro já cogita a ser candidato ao governo do Estado. Ah, é? É. Opa! Diz que ele já cogita ser candidato ao governo do Estado porque tem aí tem um Moro aí nos seus calcanhares. É uma sombra, né? E olha que foi ele que estimulou o Moro, né? O feitiço virou contra o feiticeiro, Marcelo. Exatamente. Criou, a criatura fica maior. É verdade. Não tem jeito, né? Vamos falar do escândalo na Caixa. Não tem jeito, não. A Caixa Econômica foi surpreendida e nós que fazemos parte dela, através da rede lotérica, ficamos surpresos. Se bem que para mim, particularmente, já não foi nenhuma surpresa, né? Porque eu já sabia da história. É o Garanhão de Brasília. Então, o presidente Pedro Guimarães pediu demissão do cargo, mas dessa vez esse pedido é só na verdade, ele foi convidado a pedir... Se não sai, tirariam. Se não sai, eles tiravam, porque o Bolsonaro disse que não aceita esse tipo de situação, apesar da ligação dele com o presidente da República ser muito grande, mas é um escândalo realmente que pesa. Ontem, pela primeira vez, eu vi funcionários da Caixa Econômica em frente ao prédio lá, aquele prédio redondo ali em Brasília, pedindo a saída do Pedro, né? Pedindo a saída dele, fora presidente Pedro Guimarães. Então ficou uma situação desconfortável para ele e não tinha outra saída. Para nós,
É mais uma expectativa, Marcelo, porque toda vez que muda, né, o comando, você cria uma expectativa que não sabe o que vai acontecer. A Daniela Monteiro, se não me engano, o sobrenome dela... Que vai assumir. Que vai assumir, ela era o braço direito do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? É gente ligada ao Bolsonaro e da confiança dele, né? Mas a gente não sabe o que vem por aí. Então há uma expectativa. Nós, inclusive, estamos já nos movimentando para ter uma reunião com ela, para saber exatamente o horizonte que teremos daqui para frente com essa nova mudança. É a política, né? A gente que depende de política, do governo, é sempre assim. Tomara que ela venha com... todas as ideias que vocês dão, que ela fala, não, vamos adotar. Na verdade, ela é uma pessoa, nós somos 13 mil. Nós somos 13 mil. E com uma história, com a Caixa... com a história que nós fazemos dentro do Banco Caixa Econômica Federal. Nós temos um peso dentro dessa estrutura toda. Então, é preciso valorizar o canal. E nós vamos, e agora, a gente vai chegar e querer conversar com ela, evidentemente. Faz parte da nossa política, da nossa gestão à frente da Federação Brasileira. Opa. Aliás, falando em loterias, o que tem por aí? As loterias estão aí, saiu aí a quina de São João, 11 acertadores, né? 3 bolões grandes. Dividindo quanto? Dividindo um prêmio de 195 milhões, deu quase 18 milhões para cada acertador. E aqui no Paraná nós tivemos um bolão premiado em Ponta Grossa. 18 milhões? Recebeu e foi dividido entre essas 18 pessoas, se não me engano, eu não me lembro a quantidade de pessoas, mas era um bolão e teve outro lá em Cuiabá. Quer dizer, os bolões eles estão mandando no mercado hoje, né? É a forma mais fácil para você atingir o seu objetivo de ganhar na loteria. Porque, aquele cartãozinho isolado é possível, mas é difícil. E próximo prêmio bom que vem aí? Além dos próximo, agora vem o sorteio da Lotofácil da Independência, né? Que vai acontecer dia 3 de setembro, né? Você já vai guardando o seu dinheirinho aí para apostar nessa loteria, porque essa dizem que é mais fácil, não é? Lotofácil. Mas não é tão fácil assim, não. Aldemar Mascarenhas, obrigado, grande abraço. Gente, uma boa noite a todos e um bom final de semana na graça e na paz do Senhor. Boa noite para todos.